Que a paz do Senhor abençoe a cada um. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia. Essa é a primeira parte da aula dupla 3, que envolvem as aulas 5 e 6. Lembrando que cada aula é de 45 minutos. Nós temos então as nossas AVAs, que são as aulas em vídeo apresentação, como vocês estão a ver agora. Cada AVA tem 15 minutos. Então, para completar uma aula, nós precisamos de 3 AVAs. E para uma aula dupla, 6 AVAs. Essa também é a primeira parte da aula 5. Vamos então iniciar com esse texto da palavra de Deus que está em Provérbios, no capítulo 19, versículo 2. Ele diz assim: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Nós sabemos que nada na vida se constrói da noite para o dia. Tudo é necessário ter investimento. Precisa de ter um alicerce bem feito. Algumas pessoas acham que para ser um ministro de Deus ou para poder contribuir com o reino de Deus como um teólogo, a pessoa não precisa de estudar nada, precisa de ser rápido. Nós estamos a viver agora tempos em que o estudo da teologia tem sido realmente modificado com relação ao tempo por causa da sociedade em que vivemos, em que tudo tem que ser rápido, né? Você tem que bater um enter e o programa abre e resolve o seu problema. E se demora muito, você procura outro. E aí então nós estamos a considerar às vezes que um curso precisa de ser muito rápido. É verdade que as novas descobertas, inclusive da didática, têm contribuído no sentido de estudar a mente humana para que haja ferramentas que possam aumentar a percepção humana e a aprendizagem, e que isso seja até mais rápido. Nós sabemos disso. No entanto, também sabemos que não é uma questão só de perceber ou compreender ou decorar alguma coisa. Também precisa de se ter a experiência, precisa de isso que aprendemos ser aplicável e aplicado em nossa vida. Nós não podemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Então sempre considerem que esse tempo que vocês irão a estar dentro do curso de teologia, seja 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou até mais do que isso, para quem quiser avançar na pós-graduação com um mestrado, um doutorado ou outros cursos de especialização, ele precisará de tempo. Isso é normal. E aproveite isso e olhe isso sempre como um ganho e não uma perda. Eu queria fazer uma pergunta, está aí na tela, que é antes de nós começarmos com essa consideração. Há um Deus no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Nós estamos à introdução da Bíblia. Então vamos considerar a revelação de Deus através dessas duas grandes divisões da Bíblia, porque a Bíblia é dividida em duas partes, antes de Jesus e depois de Jesus. Agora, o Velho Testamento, ou Antigo Testamento, como nós, igreja, chamamos, Deus se manifestou lá. Mas será que Deus lá é um Deus diferente daquele que se manifestou após Jesus, naquilo que nós chamamos de o Novo Testamento? Ou é o mesmo Deus? A Bíblia nos afirma, e nós vamos ver isso em teontologia, que é a doutrina de Deus, que Deus é o mesmo, ele não pode mudar. Então o Deus do Velho Testamento tem que ser exatamente o mesmo Deus
do Novo Testamento, assim como tem que ser Jesus. Porque se Jesus é Deus, como nós assim o cremos, inclusive temos aí o Código de Nicéia na Logos, para poder afirmar essa realidade da Trindade e da realidade de que Cristo é Deus, além dele ser homem, nós temos que considerar que tudo que Jesus foi, tudo que Jesus falou, toda a forma de Jesus ser é de Deus. Ele só não manifestou os seus atributos divinos de poder, né? Então ele aqui na Terra, ele não manifestou o atributo, por exemplo, da onisciência, da onipresença, ele não estava em todo lugar, né? Ele estava ali, então, limitado. Não porque limitaram-no, não. Porque ele se limitou, ele permitiu limitar. Sendo Deus, ele pode fazer o que ele quer, até mesmo se limitar, ou se colocar numa forma limitada, que foi o caso de Jesus. Mas nós temos que entender que o Deus do Velho e o Deus do Novo é o mesmo. Ah, mas no Velho Testamento Deus mandou matar lá todo mundo. No Novo ele demonstra um Deus de amor. Não, é a mesma coisa. A questão é a percepção do que ele foi lá no Velho Testamento, quando ele orientou a Josué para conquistar e destruir aqueles 7 povos. Ou quando ele enviou o dilúvio com Noé. Por que ele fez isso? Foi por amor, com certeza, porque Deus é amor, a Bíblia afirma isso. E, foi injusto. Não foi, porque a Bíblia fala que Deus é justo. Então, como que eu vou perceber isso? Talvez eu não consiga. Aí entra o ambiente da fé. Eu tenho que crer que é uma realidade que talvez eu não entenda o porquê, nem as causas que fizeram isso, nem os motivos, né? E o plano que Deus tem, mas é Deus. A resposta é: Deus se revela antropicamente. Então, Deus se revela a cada povo, a cada pessoa, de uma forma. Não porque ele é diferente, mas para que a pessoa consiga compreender. A mesma coisa acontece nas gerações e nos povos, com as suas culturas diferentes, que são seus hábitos, os seus usos. Então você olha lá no Velho Testamento e Deus se revela considerando a forma como o ser humano conseguia entender como Deus se relaciona com a sociedade, que era uma sociedade monarquista, não havia ideia de democracia, só lá no período dos gregos é que começou a ideia do democratos, né, que é governo do povo, né, com a criação inclusive das cidades que eles chamavam de polis, e aí eles tinham votação com os cidadãos, mas não era a democracia dos dias atuais, porque as polis, quem votava era só homens e só votava o cidadão livre. Os escravos não podiam votar. Então era uma sociedade completamente democrática no pensamento grego, não no pensamento atual. Mas a realidade é que a Bíblia do Velho Testamento não tinha democracia. Tinha a monarquia, tinha os reinos, os impérios. Então Deus tinha que se revelar a um povo que considerava justo e correto a monarquia, com todas as realidades de um governo monárquico e, inclusive, absolutista. Nós também tínhamos naquela realidade o escravagismo. Até pouco tempo atrás ainda existia escravagismo na Terra. Ainda existe, é um fato. Mas Deus revelava um povo que acreditava no escravagismo. Também um povo muito violento. As guerras não são como as guerras de hoje, com arma de fogo. Era espada, flecha, era um encontro corpo a corpo, né? Então, quando havia mortes por meio de guerra, era muito mais violento, era muito mais forte assim, aquilo que acontecia. Também nós tínhamos relações familiares muito diferentes das atuais, como o livre-lato, né, que é aquela situação que se o irmão morre, o irmão mais novo tem que casar, se ele não tiver filho, o irmão que morreu, para dar a geração para ele. Isso é uma realidade daquela época que hoje ainda pode existir em algumas culturas, né? Mas não é o comum no mundo todo.
também era uma realidade de sociedade muito discriminatória, principalmente no gênero sexual, homem e mulher. Assim como tinha também a divisão de classes, no estilo clero, né, só de sacerdotes, da nobreza, né, que era a monarquia, da plebe, que era o resto, o povo. Né? Então, existia, então, essa era uma sociedade e Deus tinha que se revelar a ela. Agora, Deus é o mesmo sempre, porque a Bíblia diz em Malaquias 3,6, porque eu sou o Senhor e não mudo. Jesus, em Hebreus 13:8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Jesus é Deus. Jesus é a manifestação mais antrópica, conforme nós temos falado, da revelação de Deus. Se você olha para Jesus, você sabe como Deus é. Você entende Deus a partir da compreensão, da revelação de Jesus Cristo. Talvez você possa falar, mas professor, parece que nós estamos estudando só Jesus. É isso mesmo. A Bíblia tem uma proposta, apontar para Jesus, através de todas as suas tipologias, né, com parábolas, inclusive, personagens, símbolos, várias formas que Deus utiliza para apontar para Jesus. Por que tem que ser Jesus? Porque Jesus falou, está muito claro. Ou você acredita ou você não acredita. Ele diz, eu sou o, não eu sou o caminho. Não existe uma outra maneira de se compreender quem é Deus. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí ele confirma, e nós já temos afirmado, reafirmado, e vamos repetir isso várias vezes, porque não há como fugir dessa afirmação de Jesus. Ninguém é ninguém. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Por mim, eu. Ele afirmou claramente, não tem jeito, tem que ser por meio de mim. Talvez aqui cria um ambiente da discussão missiológica, né? Mas e aqueles povos que nunca ouviram falar de Jesus, né? Aqueles que morreram sem Cristo, mesmo aqueles no Velho Testamento, talvez aqueles antes do dilúvio. E aí? Se eles têm que ser salvos por Jesus, como que é? Bom, existem várias propostas para uma resposta para isso. Não será o objetivo dessa disciplina responder essa pergunta, né? Essas questões, mas o fato é, em primeiro lugar, vamos considerar que a Bíblia aponta a Jesus e Jesus é a resposta da salvação da humanidade. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu pelo pecado da humanidade. Ele pagou o preço de Adão e seus filhos, né? Agora, como isso atinge a humanidade, existe toda a discussão teológica sobre a graça, né? Aí é o ambiente da graça. Qual é a extensão da graça? Como isso alcança o ser humano? Aquele, por exemplo, Romanos capítulo 1, fala sobre a percepção de Deus através do universo. Será que isso tem a ver com a graça? Então, são apenas abordagens que vão ter que ser analisadas através de um estudo bem detalhado das doutrinas que a Bíblia nos apresenta. Então, nós estamos assim a terminar a primeira parte e eu espero que você esteja na segunda parte analisando tudo que nós temos falado. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.